Glória a Deus. Quero convidar a nossa pastora. Para quem não me conhece, os irmãos não reparem a minha voz, que ainda não estou 50%. Mas vou ficar 100 em nome de Jesus. Essa semana provavelmente não vou poder fazer aula ainda. Se eu estiver bem, estarei aqui em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Adriane, sou pastora desta igreja junto com o pastor Fernando. Temos uma filha, Fernanda, e somos discípulos dos nossos pastores William e Janete. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Amém? Graças a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 22. Semana passada nós falamos a respeito de que o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Nosso Deus é um Deus de palavra. E o nosso Deus zela por essa palavra para cumprir. Semana passada nós lemos Marcos, mas hoje nós não vamos ler Marcos. Nós vamos ler Mateus 22 e semana passada nós lemos Números também. E eu comecei a falar com os irmãos um pouco a respeito do poder da palavra de Deus. E nós vamos continuar mais um pouquinho nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 22, diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Diga comigo, tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Meu Deus! O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. Diga comigo, gente boa e gente má. Porque infelizmente, não existe só gente boa. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Diga comigo, um homem. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. E ela se cumpre, Senhor. Deus, e ela nos exorta todos os dias acerca do teu reino, acerca da tua vontade. Senhor, Espírito Santo, vivifica esta palavra. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, para que ouvindo nós venhamos nos converter, para que vendo nós venhamos nos converter, Senhor. Porque nós sabemos que nesses últimos dias o espírito do engano tem cegado o entendimento dos filhos da desobediência, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não se convertam ao Senhor.
Deus, mas nós queremos a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Nós não queremos ser influenciados pelo espírito do engano, mas nós queremos ser completamente cheios e transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós te louvamos pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Irmãos, só para completar aquilo que eu estava falando domingo passado, e eu não vou me prender muito acerca disso, mas eu gostaria, quem anotou o texto de semana passada? Levanta a mão. Quem anotou? Qual foi o texto de semana passada? Foi Números capítulo 11. Eu quero só te incentivar depois a você ler o capítulo 11 e o capítulo 12 de Números na sua casa, porque nós vamos ter depois mais alguns momentos em que nós vamos meditar nesta palavra, e como é impressionante, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, como ela se cumpre, né? Como ela é cabal. Nesse texto do capítulo 11, é algo que eu ia concluir e não concluí, então vou só trazer para os irmãos para completar, porque quando eu não falo tudo que Deus manda, Ele puxa a minha orelha. E algo impressionante que você vai ver, tem muitas coisas, muitas lições, muitas chaves nesse texto. Mas uma delas que eu tenho 40 anos, mas eu sempre como eu disse para os irmãos, a gente ouve a mesma palavra debaixo de uma nova unção. Essa palavra mesmo de Mateus 22 é a mesma palavra, mas existe uma unção nova de Deus, porque Deus é quem transforma, renova, faz nova todas as coisas das nossas vidas. E é interessante que lá eu até dei um conselho para os irmãos, né, acerca do pastor da igreja, que nós temos que entender, porque hoje em dia as pessoas, elas não levam muito a sério a questão da honra, mas nós temos que levar a questão da honra a sério, porque é um princípio do reino de Deus, é uma cultura do reino de Deus. Um empregado, por exemplo, que não desempenha a sua função no trabalho como um servo de Deus, sabe, o servo de Deus, ele tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Então um servo de Deus que faz as coisas relaxadamente, que faz as coisas de qualquer maneira, que não honra o seu patrão, que vive amaldiçoando o seu patrão, reclamando ao invés de abençoá-lo, ele está infringindo um princípio de honra de Deus. De Deus. Porque se você honrar o seu patrão porque você honra a Deus, porque você sabe que a palavra de Deus é verdadeira, Deus vai olhar e Deus vai julgar se por acaso você estiver passando por alguma injustiça. Ele vai vir em seu favor porque Ele é justo. Ou Ele vai mudar o coração do seu patrão, ou Ele vai abrir uma nova porta de emprego muito melhor para você. Mas para que Deus faça isso, Ele tem que olhar para você e tem que ver na sua vida honra. Testemunho de filho de Deus. Sabe, nós não podemos ser como os outros. Nós temos que desempenhar, seja qual for o nosso papel, da melhor maneira. Porque a gente faz tudo na nossa casa da melhor maneira? Porque é para Ele. Porque é para Ele. É para Ele. Por que você tem que ser um bom marido? Por que você tem que ser um marido zeloso? Por que você tem que ser o sacerdote do seu lar? Porque você entende a palavra de Deus e você honra Ele. E marido que serve a Deus sabe que se ele não fizer conforme a palavra, até as suas orações podem ser interrompidas. Por que a mulher tem que buscar a sabedoria de Deus? Por que ela tem que ser sábia? Porque a mulher sábia edifica a casa, a tola com as suas próprias mãos destrói.
Por que os filhos têm que honrar os pais? Porque é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, para que você viva bem e viva muito sobre essa terra. Quantos jovens estão morrendo? Porque não praticam e não entendem o princípio da honra, da obediência. Irmãos, e nós temos que ter temor do Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade e ela se cumpre. Lá no capítulo 11 de domingo passado que nós vimos, Deus falou assim: vou tirar, Moisés, vai para diante do povo que eu vou falar com você, e eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou derramar sobre os 70 líderes que estarão em volta do tabernáculo. Eu estava até conversando sobre isso com o pastor Flávio. Teve 2 que não foram. Só tinha 68 em volta. Não sei por que eles não foram. Não sei se eles não quiseram ir. Não sei se eles não puderam ir. Não sei se eles vão... Se eles fizerem igual às vezes as ovelhas do século 21 fazem. Não vou fazer só porque está me mandando ir. Não sei por que eles não foram. Que a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que foram só 68. Diga assim, mas Deus, quando fala, Ele cumpre. E a Bíblia diz que Deus derramou do Espírito dele sobre os 68 que estavam em volta do tabernáculo. E sobre os 2 que ficaram lá no arraial. Porque Deus não falou 68, Deus falou 70. Mas a Bíblia, eu estava até falando com o pastor Flávio, eu estou um pouco cansada. Aí quando eu estou muito cansada, às vezes a memória dá uma. Eu não lembro se foi só com os 2 ou se foram os 70 que a Bíblia diz assim: e profetizaram e depois disso nunca mais. Mas fato é, Deus falou, Deus derramou, Deus fez. Será que Deus não pode cumprir a palavra dele na minha vida e na sua vida? Diga, Deus pode. Mas nós precisamos servir ao Senhor. Irmãos, eu não vou entrar na parte teológica de Mateus 22, mas eu quero trazer para vocês, para nós meditarmos a respeito, até mesmo quando estamos dentro da casa do Senhor. Você está dentro da casa do Senhor, dá atenção para a palavra. Dá atenção para a palavra. A Bíblia fala para a gente ter reverência na casa do Senhor. Quando for a hora do louvor, louve. Quando for a hora de ouvir a palavra, ouça. Quem é mais importante nesse momento? Não sou eu, não é quem está do seu lado, é a palavra. Uma palavra pode mudar a nossa vida. Irmãos, e Deus, Ele é fiel com a gente nas mínimas coisas. Eu costumo dizer para os irmãos: Ademir está aí? Faz assim, Ademir. Eita glória, Ademir estava lá em casa. Eu já falei com os irmãos que tudo que é meu e da minha casa, e se está na minha casa, Deus guarda. E não é porque eu sou eu, não. Não é porque sou eu, não. É porque eu creio na palavra e eu declaro a palavra. E a palavra de Deus funciona. Irmãos, a palavra é fiel à fé e a fé é fiel à palavra. Nós temos que misturar a nossa fé com a palavra de Deus. Como que eu misturo, pastora, a fé com a palavra de Deus? Criei, por isso falei. Ademir foi lá, mexendo, ele que está me ajudando lá em casa, né, Valéria? Você está bem, né, Valéria? E aí, minha picape parada assim, o outro carro assim, só para vocês terem uma ideia de algo corriqueiro, mas que para mim é gigante. Ademir colocou o celular em cima da capota de trás da Saveiro. E aí eu falei: Ademir, você precisa que tire os carros, né? Tira, pastora. Tirei os 2 carros, pus lá na rua. Voltei, tranquei, né? Fechei, fui fazer minhas coisas e ele foi fazer as dele. E ele pensando o quê? Que o celular está lá no sobrado. Passou muito tempo, não passou, Ademir? Passou, foi muito tempo. De repente, o Ademir lembra do celular. Oh, cadê meu celular? Ele abre o portão. O celular estava em cima da capota. Ninguém pegou. Ninguém pegou. E passa gente ali, porque eu moro perto da padaria. Sabe qual é a oração que eu sempre faço, irmãos? Deus,
coloca um anjo na porta da minha casa na frente, na porta da minha casa atrás, e faz com que a minha casa e tudo que é meu fique invisível para o inimigo. E para os malfeitores, e para os homens maus. Porque existem os malfeitores, que são aqueles que às vezes praticam alguma maldade, digamos que por oportunidade, né? Mas tem aquelas pessoas que são más mesmo. E Davi orava assim. Davi falava: Deus, me livra dos homens maus e dos malfeitores. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou te dizendo que nós servimos a um Deus que é fiel. E é esse Deus que nos faz um convite. Assim como Ele convidou os judeus e eles não quiseram ir. E hoje o convite é para mim e para você. Existe um grande banquete que já está preparado para aqueles que servem a Jesus, para aqueles que entregarem a sua vida a Jesus, para aqueles que renunciarem. A Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser ganhar a sua vida no céu, não pode viver só para a sua vida aqui na terra. Você tem duas escolhas. Você pode fazer aqui na terra tudo o que você quiser, mas você corre o risco de perder a sua vida no céu. Agora, se você renunciar a muitas coisas que não edificam, porque o que Deus pede que a gente renuncie, irmãos, é só aquilo que nos faz mal. Deus não pede que a gente renuncie a nada que não vá nos prejudicar. O que Deus quer? Lá em Apocalipse diz quem não vai herdar o reino dos céus. Deus quer que a gente renuncie ao pecado. Deus quer que a gente renuncie à mentira, à prostituição, à fornicação. Me diga, essas coisas fazem bem? Essas coisas fazem bem? Ele pede que a gente renuncie a satisfazer tudo que a nossa carne quer. Me diga, se você fizer tudo que a sua carne quer, você vai ser destruído. Eu vou ser. Uma coisa que a gente vê que Apocalipse fala e quase não se fala, por exemplo, até comer demais. Os glutões não herdarão o reino. Por que será que os glutões não herdarão o reino? Não confundam. Aqui não está dizendo os gordos não herdarão o reino. Porque existem vários tipos, né, de obesidade. Nem sempre é por comer demais. Tem caso que sim. E se for esse o caso, muda, porque senão não herda o reino. Tem pessoas que é acima do peso e são saudáveis. E tem pessoas dessa finurinha que são doentes. Tem gente magrinho, diabético. Então eu não estou falando de gordura. Eu estou falando de não ter domínio sobre a sua boca. Quem está me entendendo? É isso que Apocalipse está dizendo. Que não seja o nosso ventre a nos governar. Sabe? Que não seja a vontade da nossa carne de nos governar. Mas que seja a vontade, diga que seja a vontade de Deus na minha vida. E aí eu te pergunto, qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo, irmãos? Guarda a sua casa. Guarda a sua casa, irmãos, porque o reino dos céus te espera, se você quiser. Você não foi predestinado para condenação. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para as boas obras antes da fundação do mundo. Diga, eu fui destinado para o que é bom. Você foi destinado para o que é bom. Você foi predestinado para ser filho de Deus, porque Jesus pagou um preço para todos nós.
Irmãos, se nascerem mais 9 bilhões de pessoas na face da terra, todas elas foram compradas pelo precioso sangue de Jesus. Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. Eu disse para Deus, falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu estou me sentindo queridinha de Jesus. Nós podemos nos sentir queridinhas do Senhor. Porque o que é querido? Aquele que você quer bem. Deus nos quer bem, irmãos. Deus te quer bem. Deus me quer bem. Amém? Existe um banquete preparado para nós, irmãos. Na cultura judaica, mais antigamente, hoje mudou, eles não dão mais as vestes todas, mas eles dão, depende, tem gente que tem noivo que dá o quipar, que dá alguma veste. O judeu tem o costume de dar para os convidados, para que todos eles se apresentem diante dele com algo que ele deu. Era costume. Então, ninguém entrava nas cerimônias de núpcias, de casamento, de qualquer maneira. Tinha uma conduta certa, tinha algo exigido deles para que eles participassem, para que quando eles aceitavam aquelas vestes novas e quando eles usavam, eles estavam honrando o noivo. Eles estavam declarando ao noivo o amor que tinha por ele. Sabe? Ele estava declarando ao noivo o amor que ele tinha. E a Bíblia diz que eles, então, se tornavam dignos de participar daquele casamento. Por quê? Porque... Obrigado, meu filho, obrigado. Porque eles estavam dizendo que eles estavam dignos de estar ali. Por quê? Primeiro porque foram chamados, foram convidados, receberam vestes novas, vestes preparadas para aquela ocasião. E eles podiam estar ali. Mas é interessante que uma dessas pessoas não fez isso. Teve um que achou que podia entrar de qualquer maneira. Ele entrou no casamento. Mas a Bíblia diz que o noivo... E é interessante, você sabe o que me chamou a atenção nesse texto, Eric? Que o noivo chamou ele de... O rei, ou o noivo, chamou ele de amigo. 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 Diga comigo, amigo. No livro de João, você vai ver Jesus falando assim, não vos tenho chamado... Obrigado, meu filho. Você vai ver no livro de João, Jesus falando assim com os discípulos, não vos tenho chamado servo, mas tenho-vos chamado de amigo. Mas Jesus disse assim, amigo, quem é meu amigo faz o que vos mando. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então Jesus disse, olha, eu não quero que você só me sirva. Eu quero que você seja meu amigo. Mas se você é meu amigo, você vai fazer o que eu vos mando. Diga, amigo, é aquele que conhece segredos. Amigo é aquele que conhece o coração. Jesus nos chama nesta noite para sermos amigos. Irmãos, mas a amizade no reino de Deus não é igual aí fora, não. Aí fora você tem que fazer qualquer coisa que a outra pessoa quiser, certo ou errado, para você fazer parte do meio. Você tem que deixar quem você é, ser outra pessoa para ser aceito. Com Jesus não é assim, não. Você não tem que fazer nada, Ele não vai te pedir para fazer nada de errado. Pelo contrário, Ele vai transformar a nossa vida.
Ele vai acrescentar em nós. Irmãos, as vestes, você vai lá em Apocalipse, você vai ver o que são. Jesus também tem vestes novas. Você vai na palavra de Deus. Eu até anotei. Eu não trouxe aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Apocalipse 19. Deixa eu ver se a minha mente... Sim, obrigado, Jesus. Apocalipse 19, 5 diz assim: então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos. Diga comigo: todos vocês, seus servos, vocês que o temem. Tem que servir e tem que temer. Tem que servir e tem que temer. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é justiça. Aí no mundo eles estão dizendo: meu Jesus é diferente do seu. Meu Jesus é amor, Ele me aceita do jeito que eu sou. Tá, mas eu te digo que o Jesus do Evangelho não. O Jesus do Evangelho, Ele quer, através do Espírito Santo, santificar a nossa vida. E nós não podemos viver de qualquer maneira. Ele diz: louvem. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante, tem que ser luz, e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Diga comigo: eu preciso ser revestido da justiça de Jesus. Porque 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é a sua justiça, porque nós não temos. Justo é o Senhor, e Ele que nos justifica. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é que faz com que a misericórdia de Deus nos alcance e seja renovada todos os dias. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus é o Rei, e Ele é aquele que nos convida. E Ele não é só o Rei que nos convida, Ele é o noivo que está preparando uma noiva. Irmãos, dentro da igreja, Deus vai tirar uma noiva gloriosa, revestida. Isso que me traz esperança. Não é qualquer um. Por isso eu e você temos que pôr a nossa vida em ordem. Temos que pôr a nossa casa em ordem. Porque a qualquer momento o noivo virá. E não tardará. Alguns têm como tardia a vinda dele, mas não é. É porque ele não é da vontade dele que ninguém se perca, mas que todos alcancem o quê? O arrependimento, que todos venham se arrepender. Amém? A gente vê no mesmo livro de Apocalipse: aconselho-te que de mim compres ouro para que te enriqueças, colírio para os seus olhos, vestes brancas para tampar a vergonha da sua nudez. Irmãos, lembram os filhos de Cefas que quiseram repreender demônio? E a Bíblia diz que eles disseram: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus de Paulo, mas quem você é? A Bíblia diz que eles deixaram eles nu. Irmãos, não podemos viver nus espiritualmente.
O mesmo cuidado que você tem com seu corpo físico, apesar que alguns não têm, né? Mas a maioria tem. O mesmo cuidado que você tem com seu corpo físico, você tem que ter com a sua vida espiritual. Estar vestida. Estar ataviada, preparada. Estar propícia. Irmãos, a vinda de Jesus, o casamento de Jesus com a noiva não vai ser algo comum. Vai ser algo festejado no céu. Porque vai ser lá. Imagina quando a gente vai numa festa de casamento aqui, que é muito boa, né? Que tem aquele salgadinho gostoso, diferente, aqueles docinhos refinados. Não é uma beleza? A gente não fica assim, nossa, mas que vontade, eu queria ir pelo menos uma vez no ano num casamento assim, não é assim? E o que a gente mais fica com vontade, que às vezes a gente nunca consegue, é comer uma fatia do bolo da noiva, né? Oh, meu Deus, eu até hoje na minha vida consegui comer uma fatia de bolo de noiva uma vez só. Porque nesse casamento a noiva deixou um bolo muito bonito lá, mas ela fez umas embalagens lindas com fatias de bolo para entregar para quem fosse saindo antes de cortar aquele outro bolo. Eu falei, que excelência, né? Que delicadeza, que gentileza. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, na festa do céu, nós vamos participar de tudo. Porque ela não vai ter fim. Imagina passar a eternidade com Jesus. É claro que a boda do Cordeiro vão ser 7 anos. Depois, né, nós vamos voltar com Jesus, aquela história toda. Quando ela estava dançando aqui e mostrou aquela pedra removida, eu lembrei de quando eu fui a Israel e eu entrei na sepultura de Jesus, né? Tem mesmo uma pedra assim do lado, assim. E aí nós entramos. E eu pisei, né, no Monte das Oliveiras e eu lembrei que a igreja vai voltar com Jesus e vai colocar o pé no Monte das Oliveiras e o chão vai fender-se. Tem um cemitério bem em frente à Porta Formosa que foi fechada depois que Jesus foi, e vai fender-se e Jesus vai entrar de novo. Só que ele não vai estar sozinho, ele vai estar com a noiva. Ele vai estar com a igreja. Tem aqueles teólogos que dizem que a noiva é Israel. Eu não quero nem saber qual linha teológica está certa. Porque se for os judeus, eu vou estar com eles. Eu vou subir primeiro, antes deles. Você vai subir antes deles. Depois nós vamos vir com Jesus para salvar eles. E aí eles vão se juntar a nós. Porque é isso que está aqui em Mateus. Eles foram convidados. Mas eles, cada um deu uma desculpa e não quis. E Jesus falou, traz os bons, traz os maus, traz os aleijados, coxos, traz gente de tudo quanto é jeito. Gente de tudo quanto é jeito sou eu e você. Aleluia. Tem gente que era mal mesmo, antes de encontrar com Jesus. Traz os bons e traz os maus. Teve gente que foi escravo do diabo e fez coisa má mesmo, fez coisa ruim, mas foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, virou pastor de ovelha, virou evangelista, virou pregador, virou discípulo de Jesus. Aleluia! Porque Jesus diz, vinde a mim como você está. Mas ninguém que vem de verdade para Jesus não fica do jeito que vem, não. Só melhora. A Bíblia diz que a gente cresce de glória em glória, de graça em graça, até nós alcançarmos a estatura. Porque a Bíblia diz que aquele que começou boa obra em nós é fiel para ir até o fim. Fica. Aleluia! Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E deixa eu concluir aqui, olha, o que está em Apocalipse. Chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou,
Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, porque aqui era o anjo, e anjo não aceita adoração. E o anjo disse para João: levanta, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Irmãos, o anjo disse assim: olha, eu sou servo de vocês. Diga comigo, o anjo disse: eu sou servo de vocês, como vocês que são fiéis, testemunhas de Jesus. O anjo não disse: eu sou igual a todo mundo. O anjo disse: eu sou servo como você que é fiel, testemunho de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: tem que ser fiel, testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Feche os seus olhos. Você